lustre de cristal do salão de baile do Hotel Pierre não cintilou metade tanto quanto as lágrimas ameaçando derramar dos olhos de Méline. Um momento ela era a esposa devota de pé ao lado de seu marido. O próximo ela estava encharcada em Dominion Vintage, o líquido frio encharcando através de seu vestido de maternidade, enquanto a sala caía em um silêncio sufocante. Seu marido, Parker, não ofereceu um guardanapo. Ele não ofereceu um pedido de desculpas. Ele apenas riu. Um som cruel, afiado que sinalizou o fim de sua paciência. Ele pensou que ela era uma ninguém, uma órfã sem onde ir. Ele não tinha ideia que os 3 SUVs pretos atualmente rangendo a uma parada lá fora continham os mais perigosos, ricos homens no hemisfério, e eles estavam aqui para ela. Chuva chicoteava contra as janelas do chão, ao teto da cobertura, com vista para o Central Park. Mas a tempestade lá fora não era nada comparada à atmosfera dentro da residência Mitchell. Méline estava de pé diante do espelho de corpo inteiro no quarto principal, sua mão repousando protetoramente sobre o pesado inchaço de sua gravidez de 8 meses. A seda azul marinho de seu vestido esticava apertada sobre seu estômago. Era um vestido lindo, feito sob medida. Mas ela sentia-se menos como uma mulher e mais como um inconveniente pedaço de mobília que de repente havia se tornado muito volumoso para a estética do quarto. Você está pronta ainda? Ou eu tenho que te arrastar para o carro? A voz veio da porta. Parker Mitchell estava ali ajustando seus abotoaduras. Ele era um homem bonito na maneira que um tubarão é bonito, elegante, afiado e predatório. Seu smoking era cortado de lã italiana, adaptado à perfeição, escondendo o apodrecimento que se desenvolvia em sua alma. Estou pronta, Parker, Méline disse suavemente, virando para encará-lo. Ela se encolheu instintivamente enquanto seus olhos hards sobre ela. Não havia afeto em seu olhar, apenas uma avaliação crítica. Fria. Você parece enorme, ele murmurou, passando por ela para pegar seu relógio da cômoda. Tente ficar atrás de mim esta noite. Estou tentando fechar um acordo com os caras da Goldman e não preciso de você andando por aí os distraindo. É embaraçoso. Méline engoliu o nó em sua garganta. É nosso filho, Parker. Estou grávida, não doente. Mesma diferença para a minha vida social, ele retrucou. Ele borrifou uma nuvem de colônia cara, o perfume sufocando o ar entre eles. Olha, apenas não falha menos que falada. Você conhece o treinamento. Você está lá para ser vista, não ouvida, e mal vista nisso. Não havia sido sempre assim. 2 anos atrás, quando Parker a havia encontrado trabalhando como arquivista júnior na biblioteca da cidade, ele havia sido charmoso. Ele havia desempenhado o papel do cavaleiro em armadura brilhante, varrendo a pobre, solitária órfã de seus pés. Méline, que havia cortado laços com seu passado por razões que Parker nunca se incomodou em perguntar, havia caído nisso. Ela queria segurança. Ela queria um lar. Mas no momento em que o anel estava em seu dedo, a máscara escorregou. Parker Mitchell, o CEO da Mitchell Logistics, não queria uma parceira. Ele queria um saco de pancadas para suas inseguranças. Ele a isolou, zombou dela e controlou cada centavo que ela gastava. Ele estava convencido de que ela tinha sorte em tê-lo, que sem ele, ela estaria desamparada na rua. O carro está esperando, Parker latiu, verificando seu telefone. E arrume seu cabelo. Uma mecha está solta. Você parece uma lavadeira. Méline alcançou, enfiando a mecha solta atrás da orelha com dedos trêmulos. Ela deu um suspiro profundo. Esta noite era a Gala Safira, o maior evento do calendário social de Nova York. Todos que eram alguém estariam lá. Parker, ela disse, sua voz mal um sussurro. Minhas costas têm doído o dia todo. Poderíamos talvez ficar por apenas 1 hora? Ele girou, seu rosto contorcido de raiva. 1 hora. Eu paguei $50 mil por uma mesa. Méline, nós ficamos até eu dizer que saímos. Pare de reclamar.
Você não faz nada o dia todo a não ser sentar nesta casa enquanto eu trabalho para pagar por aquela comida que você está constantemente enchendo sua cara com. Entre no elevador agora. Ela o seguiu, sua mão agarrando o corrimão de veludo do corredor. Enquanto as portas do elevador deslizavam fechando, os envolvendo na caixa espelhada, ela olhou para seu reflexo. Ela parecia cansada, derrotada, mas no fundo, enterrada sob meses de abuso verbal e gaslighting, uma pequena brasa ainda queimava. Parker pensou que ela era Melanie Smith, uma ninguém de lugar nenhum. Ele não sabia que o nome em sua certidão de nascimento não era Smith. Ele não sabia que o telefone escondido no fundo de sua bolsa de maquiagem, aquele que ela não havia ligado em 3 anos, era a única linha direta para o Império Kensington. Ela havia deixado sua família para encontrar independência, para provar que podia viver sem os bilhões anexados ao seu sobrenome. Ela havia querido ser amada por si mesma, não por sua herança. Em vez disso, ela havia encontrado um monstro. Apenas passe por esta noite, ela disse a si mesma. Apenas mais uma noite. O grande salão de baile do Hotel Pierre era um mar de diamantes, veludo e riso superficial. Garçons em luvas brancas moviam-se como fantasmas através da multidão, carregando bandejas de champanhe e caviar. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto, a música lutando para ser ouvida sobre o rugido de fofocas e networking. Parker entrou na sala como se a possuísse, sua mão agarrando o braço superior de Melanie apertadamente. Não por afeto, mas para guiá-la. Assim que eles passaram da entrada, ele soltou o braço dela como se ela o queimasse. Vai encontrar nossa mesa, mesa 12, e fique lá. Ele sibilou. Eu vejo Arthur Evans ali pelo bar. Eu preciso falar com ele sobre os contratos de transporte. Ok, Melanie disse, apoiando-se contra um pilar. O barulho era avassalador. Você me traria uma água? Estou me sentindo um pouco tonta. Há garçons em todo lugar, Madeleine. Use seu cérebro. Ele zombou, já se afastando. Ela o observou ir. Em segundos, seu comportamento mudou. O carranca desapareceu, substituída por um sorriso vitorioso e carismático, enquanto ele cumprimentava um grupo de homens de terno. Ele os aplaudiu nas costas, riu de suas piadas e projetou a imagem do perfeito, bem-sucedido empresário. Melanie navegou pela multidão lentamente. Ela sentiu os olhos das outras mulheres nela. Neste círculo, a gravidez era tratada como uma deformidade temporária. As mulheres em seus vestidos impossivelmente apertados escanearam seu corpo com julgamento, sussurrando atrás de suas mãos manicuradas. É aquela a esposa de Parker? Ela ouviu uma mulher em um vestido de or vermelho sussurrar. Deus, ela é enorme. Ele deve estar mortificado. Ouvi dizer que ela era uma ninguém antes que ele a casasse, outra respondeu. Uma caçadora de fortunas que foi pega na armadilha. Melanie manteve a cabeça baixa, encontrando a mesa 12 perto do fundo da sala, perto das portas da cozinha. Típico. Parker havia comprado uma mesa, mas ele havia comprado o local mais barato possível para salvar a face, enquanto ainda parecia generoso. Ela sentou-se pesadamente, o alívio lavando sobre seus tornozelos inchados. Ela sinalizou um garçom para a água e sentou sozinha, observando seu marido trabalhar a sala. 20 minutos se passaram, então 30. Então ela a viu, Tiffany Joyner, a filha de um magnata imobiliário e assistente executiva de Parker pelos últimos 6 meses. Ela estava usando um vestido prateado que não deixava nada à imaginação, seu cabelo loiro em cascata por suas costas em ondas perfeitas. Melanie observou enquanto Parker se aproximava de Tiffany perto do centro da sala. Ele não manteve sua distância. Ele se inclinou perto, sussurrando algo em seu ouvido que a fez jogar a cabeça para trás e rir. Ele tocou a parte inferior de suas costas, um gesto de intimidade que ele não havia mostrado a Melanie em mais de 1 ano. A humilhação queimava quente no peito de Melanie. Não era apenas que ele estava traindo.
Ela havia suspeitado disso por semanas. Era o desrespeito. Ele estava fazendo isso aqui na frente de todos, enquanto sua esposa grávida sentava sozinha pelas portas da cozinha. Ela tentou desviar o olhar, mas um movimento na entrada principal chamou sua atenção. As maciças portas duplas abriram-se, admitindo uma rajada de ar frio que parecia cortar através do calor úmido do salão de baile. Geralmente, chegadas tardias se esgueiravam em silêncio, mas isso era diferente. A energia na sala mudou instantaneamente. O quarteto de cordas realmente vacilou por um compasso. 3 homens entraram. Eles estavam vestidos em smokings pretos que custavam mais do que as casas da maioria das pessoas. Eles se moveram com uma graça sincronizada e aterrorizante. O homem no centro era o mais alto, com ombros largos e cabelo da cor da meia-noite. Seus olhos escanearam a sala como um predador procurando uma ameaça. À sua esquerda estava um homem com cabelo mais claro, mas uma expressão mais afiada, mais perigosa. À sua direita, o mais jovem dos 3, verificando seu relógio com uma expressão entediada. Um silêncio caiu sobre a sala. Mesmo Parker parou de flertar com Tiffany para olhar. Quem são eles? Alguém sussurrou na mesa ao lado de Meline. Você está brincando? O homem respondeu, sua voz tremendo de admiração. Aqueles são os irmãos Kensington, Roman, Dominic e Lucas. Eles possuem tudo. Ouvi dizer que eles acabaram de comprar a autoridade portuária inteira de Nova York apenas para demitir um cara. O coração de Meline parou. Ela agarrou a toalha de mesa tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Roman, Dominic, Lucas, seus irmãos. Eles não deveriam estar aqui. Eles deveriam estar em Londres gerenciando a filial europeia da Kensington Global. Ela não havia falado com eles desde que ela fugiu 3 anos atrás, deixando apenas um bilhete dizendo que ela precisava encontrar seu próprio caminho. Eles pareciam furiosos. Roman, o mais velho, sussurrou algo para o Metrade, que ficou pálido e apontou um dedo trêmulo para o fundo da sala, diretamente para a mesa 12. Meline queria se esconder, mas ela não conseguia se mover. Ela estava congelada. Parker, alheio ao fato de que os tubarões haviam entrado na água, virou-se para Tiffany. Ele não havia visto o olhar dos Kensington para sua esposa. Ele apenas viu uma oportunidade. Ele endireitou sua gravata e começou a andar em direção aos irmãos, claramente pretendendo se apresentar e fazer networking. Oh, não, Meline sussurrou. Parker interceptou os irmãos Kensington no meio da pista de dança. A sala observou com respiração suspensa. Parker Mitchell era um milionário, claro, mas os Kensingtons eram bilionários com um B maiúsculo. Eles eram realeza sem as coroas. Sr. Kensington, a voz de Parker retumbou. Excessivamente confiante, ele estendeu uma mão para Roman. Parker Mitchell, Mitchell Logistics. Eu estou morrendo para conseguir uma reunião com sua equipe de aquisições. Eu acho que podemos oferecer a vocês taxas que Roman Kensington nem mesmo quebrou o passo. Ele não olhou para a mão de Parker. Ele não olhou para o rosto de Parker. Ele simplesmente andou pelo espaço que Parker estava ocupando, forçando seu marido a tropeçar para trás para evitar ser pisoteado. Saia do meu caminho, Roman disse. Sua voz um baixo resmungo que carregou através da sala silenciosa. O rosto de Parker ficou vermelho profundo, feio. A rejeição foi pública e brutal. Risadas espalhadas irromperam dos observadores. Tiffany, de pé por perto, deu um passo para trás, distanciando-se do constrangimento. Parker, seu ego ferido e seu temperamento explodindo, procurou um alvo. Ele não podia atacar os Kensingtons. Ele precisava de alguém mais fraco para desabafar sua frustração em... Ele virou e viu Meline olhando para ele do outro lado da sala. Seus olhos se estreitaram. Em sua lógica distorcida, isso era culpa dela. Se ela tivesse sido uma esposa melhor, um ativo melhor, talvez ele projetaria mais poder. Talvez ela estivesse sentada ali parecendo desleixada e o envergonhando.
Ele invadiu a mesa 12 pegando um copo de champanhe de uma bandeja que passava em seu caminho. Melanie recuou enquanto ele se aproximava. Parker, por favor. Ela sussurrou enquanto ele pairava sobre ela. Todos estão assistindo. Deixe-os assistir, ele cuspiu. Eu acabei de ser humilhado por Roman Kensington. E eu olho para cá e vejo você curvada como uma vaca. Você é um constrangimento, Melanie. Olhe para você. Você não pertence aqui. Eu quero ir para casa, ela disse, lágrimas picando seus olhos. Nós não vamos a lugar nenhum até eu consertar isso. Ele gesticulou descontroladamente com o copo. Você é inútil para mim. Você não traz nada para a mesa. Sem dinheiro, sem conexões, sem classe. Eu te tirei da sarjeta e é assim que você me retribui. Ao me fazer parecer fraco, eu não fiz nada. Você existe, Parker gritou. A sala estava mortalmente silenciosa agora. Mesmo os Kensingtons haviam parado de se mover a cerca de 20 pés de distância, suas costas para Parker. Eu deveria ter escutado minha mãe. Parker zombou, sua voz pingando veneno. Ela me disse para não casar com um caso de caridade. Eu aposto que aquela criança nem é minha. Provavelmente alguns outros perdedores com quem você dormiu para pagar o aluguel antes que eu te salvasse. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Melanie ofegou, sua mão voando para sua boca. Como você pode dizer isso? Porque olhe para você, Parker gritou. Ele gesticulou com o copo novamente e desta vez, intencionalmente ou não, seu pulso moveu-se para frente. O líquido âmbar, champanhe, arqueou pelo ar e espirrou diretamente no rosto de Melanie. Encharcou seu cabelo, escorreu pelo seu nariz e manchou o corpete de seu vestido azul. O suspiro da multidão foi audível. Parker estava lá ofegante, percebendo talvez que ele havia ido longe demais, mas seu orgulho não o deixaria recuar. Limpe-se, ele murmurou. Você é uma bagunça. Melanie sentou lá, atordoada, o líquido pegajoso escorrendo por suas bochechas, misturando-se com suas lágrimas. Ela sentiu-se completamente destruída. Então uma sombra caiu sobre a mesa. Parker virou-se para ver quem estava de pé atrás dele, esperando um garçom. Em vez disso, ele se encontrou peito a peito com Dominic Kensington. Dominic estava sorrindo, mas era o tipo de sorriso que fazia as pessoas verificarem as saídas. Você parece estar tendo uma noite ruim, Sr. Mitchell. Parker piscou, confuso pela atenção. Eu estou... Sim, apenas questões domésticas. Nada para se preocupar, Sr. Kensington. Mulheres, certo? Hormônios. Ele tentou rir. Um som de chiado patético. Roman se aproximou ao lado de Dominic. Lucas flanqueou o outro lado. Eles formaram uma parede de lã preta e pura ameaça. Você acabou de jogar uma bebida nesta mulher? Roman perguntou calmamente. Ela? Parker acenou com uma mão dispensadora para Melanie, que estava limpando seus olhos. Ela é minha esposa. É um assunto particular. Ela precisa aprender seu lugar. O lugar dela. Lucas repetiu, olhando para o teto como se contemplando o conceito. Ele olhou para Melanie. Olá, Mad. Parker congelou. Melanie olhou para cima, sua máscara borrada, seu lábio tremendo. Ela olhou para seus irmãos mais velhos. Oi, Roman. Oi, Dom. Oi, Luke. A cabeça de Parker chicoteou para frente e para trás entre eles. Espere, você a conhece. Ela é ninguém. Ela é Melanie Smith. Roman deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Parker, até que seus narizes estivessem a centímetros de distância. A dinâmica de poder era tão distorcida que era quase cômica. Aquela, Roman disse, sua voz fria como gelo, é Melanie Kensington. Ela é a herdeira da propriedade Kensington, a principal acionista das linhas de transporte que você está tão desesperado para usar. E ela é nossa irmãzinha. O rosto de Parker ficou branco. Um branco fantasmagórico puro, de Ken Kensington. E você?
Dominic adicionou, estalando seus nós dos dedos. Apenas a agrediu. Eu não sabia. Parker gaguejou, recuando até que ele atingisse a borda da mesa. Eu juro que eu não sabia. Ela me disse que era pobre. Ela me disse. Ela queria ver se alguém poderia amá-la sem o dinheiro. Lucas disse, passando por Parker, para se ajoelhar ao lado de Melanie. Ele pegou um lenço de seda de seu bolso e gentilmente começou a limpar o champanhe de seu rosto. Parece que obtivemos nossa resposta. Lucas olhou para Parker, seus olhos escuros. Você falhou no teste, Mitchell. E agora você vai descobrir o que acontece quando você mexe com um Kensington. Roman tirou seu telefone. Ele não discou. Ele apenas o segurou para cima. Eu tenho o governador, o chefe da SST e o editor do New York Times em descagem rápida. Mas primeiro, Roman socou Parker no rosto. Não foi um soco de filme. Foi um ataque tático preciso na mandíbula que derrubou Parker no chão como um saco de cimento. O salão de baile irrompeu. O silêncio no salão de baile do Hotel Pierre era absoluto. Um forte contraste com a conversa animada que havia preenchido o ar momentos antes. Parker Mitchell jazia no chão de mármore, segurando sua mandíbula, seus olhos arregalados com uma mistura de dor e descrença. Ele olhou para os 3 homens pairando sobre ele. Roman, Dominic e Lucas Kensington. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu verdadeiramente pequeno. Roman ajustou sua abotoadura, seu rosto impassível. Levante-se, ele comandou. Você está fazendo uma cena e você está manchando o chão. Parker se apressou para seus pés, seu paletó de smoking torcido, sua dignidade estilhaçada. Ele olhou ao redor da sala, desesperado por um aliado. Centenas de olhos retribuíram o olhar, julgando, divertidos, horrorizados. A elite de Nova York sentiu cheiro de sangue na água. Eles sabiam que o nome Mitchell estava acabado antes que a noite terminasse. Isso é assalto, Parker sibilou, embora sua voz carecesse de seu veneno usual. Ele limpou um fio de sangue de seu lábio. Eu vou te processar. Eu vou processar cada um de vocês. Você sabe quem eu sou? Dominic riu. Era um som escuro, seco. Nós sabemos exatamente quem você é, Parker. Nós estivemos auditando você pelas últimas 3 horas. Dominic tirou um documento dobrado de seu bolso interno e o jogou no peito de Parker. Os papéis tremularam para o chão. O que é isso? Parker gaguejou. Aquilo, Dominic disse, dando um passo mais perto. É um resumo de sua situação financeira atual. Você tem cozinhado os livros na Mitchell Logistics por 5 anos, inflando ativos, escondendo dívidas em empresas de fachada offshore. Trabalho muito desleixado. Nós compramos sua dívida do Deutsche Bank esta manhã. Tecnicamente, nós possuímos sua hipoteca, seu carro e o terno em suas costas. Suspiros ondularam pela multidão. Esta foi uma execução pública, estilo financeiro. Parker ficou pálido. Isso é informação privada. Isso é ilegal. É due diligence. Lucas interveio, passando pelos irmãos para ficar ao lado de Melanie. Ele envolveu seu paletó de smoking em torno dos ombros dela, cobrindo as manchas de champanhe em seu vestido. Algo que você deveria ter feito antes de casar com nossa irmã. Melanie estava tremendo, a adrenalina caindo. Ela olhou para Parker, o homem que ela havia temido há apenas 10 minutos. Agora, tirando sua fanfarronice e seu dinheiro. Ele era apenas um valentão patético. Por que você não me disse? Parker sussurrou, olhando para Melanie com uma desesperada selvageria. Se eu soubesse que você era uma Kensington, Melanie, querida, nós podemos consertar isso. Eu estava estressado. Você sabe como eu fico quando estou estressado com o trabalho. Eu não quis dizer isso. Ele deu um passo em direção a ela, suas mãos estendidas. Pense no bebê. Nosso filho precisa de um pai. Roman entrou entre eles, uma sólida parede de músculo. Mais um passo e você não terá pernas para andar.
O bebê é um Kensington. Você é um Mitchell. E a partir desta noite, esses dois nomes nunca mais aparecerão na mesma frase. De repente, Tiffany Joyner, que havia tentado se misturar a uma palmeira em vaso perto da saída, fez uma fuga. Seus saltos clicaram alto no mármore. Indo a algum lugar, senhorita Joyner? Lucas chamou sem virar a cabeça. Tiffany congelou. Ela virou lentamente, um sorriso falso e aterrorizado colado em seu rosto. Eu só preciso do banheiro feminino. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu sou apenas uma funcionária. Uma funcionária que tem cobrado estadias em hotéis 5 estrelas e joias no cartão corporativo da empresa? Dominic perguntou, levantando uma sobrancelha. Nós vimos os extratos, Tiffany. Desfalque é um crime. A menos que, é claro, você queira testemunhar contra Parker a respeito de suas declarações fiscais fraudulentas, nós poderíamos estar inclinados a esquecer as joias. Tiffany olhou para Parker, então para os irmãos bilionários. A escolha a levou menos de um segundo. Ele me fez fazer isso, Tiffany gritou, apontando um dedo acusatório para Parker. Ele me disse que se eu não dormisse com ele e o ajudasse a esconder o dinheiro, ele me demitiria. Ele é um monstro. A mandíbula de Parker caiu. Sua bruxa mentirosa. Você me implorou por aquela pulseira de diamante. Chega, Roman disse, sua voz cortando através da briga. Ele virou-se para a multidão, dirigindo-se à sala em geral. O show acabou. Aproveitei sua noite. O bar aberto está na conta da família Kensington pelo resto da noite. Um brado subiu do fundo da sala. A tensão quebrou. Roman virou-se para Melanie, sua expressão suavizando instantaneamente. Vamos tirar você daqui, Mad. O carro está lá fora. Minha bolsa, Melanie sussurrou, apontando para a mesa onde sua clutch jazia em uma poça de água derramada. Tem as fotos do ultrassom. Lucas recuperou a bolsa, limpando-a cuidadosamente antes de entregá-la a ela. Entendi. Vamos. Enquanto os irmãos escoltavam Melanie para fora do salão de baile, flanqueando-a como um detalhe presidencial, Parker estava sozinho no centro da pista de dança. Ele estava arruinado, exposto e abandonado. Ele observou sua esposa inútil, se afastar, percebendo tarde demais que ele havia segurado um bilhete de loteria premiado e o havia usado para limpar seus sapatos. Ele afundou de joelhos enquanto os garçons começaram a varrer ao redor dele, tratando-o como apenas mais um pedaço de lixo no chão. A suíte presidencial no último andar do Pierre estava tranquila, um santuário bem removido do caos no andar de baixo. Um médico particular convocado por Roman estava terminando de verificar a pressão arterial de Melanie. Ela está estressada e seus níveis de desidratação estão altos, o médico disse, arrumando sua bolsa. Mas o bebê está bem. O batimento cardíaco é forte. Ela precisa de descanso, fluidos e absolutamente não mais brigas aos gritos. Obrigado, doutor, Roman disse, apertando a mão do homem e o mostrando a saída. Quando a porta clicou fechada, a sala parecia muito pequena, apesar de seu tamanho maciço. Melanie sentou-se no sofá de veludo, um cobertor quente enrolado em torno dela, tomando uma xícara de chá de ervas. Seus irmãos estavam de pé ao redor dela. Roman andando pela janela. Dominic servindo-se de um whisky e Lucas sentado na mesa de centro na frente dela. Sinto muito, Melanie disse, sua voz rachando. Sinto tanto ter mentido para vocês. Sinto tanto ter fugido. Lucas pegou a mão dela. Maddie, você não tem que pedir desculpas por querer uma vida sua. Nós entendemos. Papai era intenso. A pressão era muita. Não era apenas a pressão, Melanie admitiu, olhando para seu chá. Eu queria saber que se alguém me amasse fosse por mim, não pelo fundo fiduciário, não pelas conexões. Quando conheci Parker, ele não sabia de nada. Ele me comprou café. Ele me perguntou sobre meus livros favoritos. Ele parecia tão normal.
Predadores frequentemente fazem, Dominic disse sombriamente, agitando sua bebida. Eles espelham o que você quer ver até que eles te tenham preso. Quando mudou? Roman perguntou, virando da janela. Seus olhos estavam com dor. Ele se culpou por não a ter encontrado antes. Depois do casamento, Meline sussurrou. Quase imediatamente, ele começou a criticar minhas roupas, meus gastos. Ele me isolou dos poucos amigos que eu havia feito. Ele me disse que eu tinha sorte por ele me ter resgatado da pobreza. Eu quis contar a verdade a ele tantas vezes, mas você tinha medo de que ele só ficasse pelo dinheiro se você o fizesse. Lucas terminou para ela. E então eu engravidei, ela disse, sua mão repousando em sua barriga. E ele piorou. Ele viu o bebê como um fardo, uma despesa. Esta noite foi o ponto de ruptura. Eu ia deixá-lo, eu juro, eu só não sabia onde ir. Você tem 3 casas em Londres, 2 em Paris e a propriedade nos Hamptons. Dominic apontou gentilmente. Você sempre tem para onde ir. Eu estava envergonhada, ela soluçou. Eu cometi um erro, eu escolhi o homem errado. Eu não queria que vocês dissessem eu te disse. Roman se aproximou e sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço. Ele cheirava a chuva e tabaco caro, um cheiro que a lembrava de seu pai. Nós não estamos aqui para te julgar, Maddie. Nós estamos aqui para queimar o mundo para você. Você é uma Kensington. Nós protegemos os nossos. Um barulho alto na porta doce interrompeu o momento. Meline, eu sei que você está aí. A voz de Parker estava abafada, mais histérica. Abra esta porta. Aquela é minha esposa. Vocês não podem sequestrá-la. O rosto de Roman endureceu em pedra. Ele olhou para Dominic. Deixe-o entrar. Você tem certeza? Dominic perguntou. Deixe-o entrar. Nós precisamos terminar isso. Dominic andou até a porta e a abriu. Parker tropeçou para dentro, parecendo despenteado. Sua gravata havia sumido, sua camisa estava desabotoada, e ele cheirava a suor e pânico. Ele parou quando viu os irmãos dispostos ao redor de Meline. Ele respirou, tentando recuperar alguma compostura. Madeline, ele disse, ignorando os homens. Querida, por favor, venha para casa. Você está confusa. Esses homens, eles estão te intimidando. Eu sou seu marido. Eu te amo. Meline olhou para ele. Mesmo? Olhou para ele. Pela primeira vez em 2 anos, a névoa do medo se levantou. Ela viu um homem pequeno e ganancioso que estava aterrorizado de perder seu bilhete de refeição. Você não me ama, Parker, ela disse, sua voz firme. Você ama me possuir, e você ama a ideia do meu dinheiro agora que você sabe que ele existe. Isso não é verdade, Parker gritou. Eu te provi. Eu te dei um teto sobre sua cabeça. Você me deu uma prisão, ela gritou, levantando-se. O cobertor caiu. Você me humilhou. Você me fez implorar por dinheiro para comprar mantimentos. Você jogou uma bebida no meu rosto esta noite porque eu te envergonhei. Você está acabado, Parker. Os olhos de Parker se estreitaram. O charme evaporou. Você não pode me deixar. Nós temos um acordo pré-nupcial. Se você sair, você não ganha nada. Eu me certifiquei disso. Dominic riu novamente. Ele andou até uma pasta na mesa e tirou um arquivo. Ah, sim. O pré-nupcial, Dominic disse. Nós lemos aquilo também. Você baixou um modelo da internet para economizar dinheiro em um advogado. Não foi, Parker? Parker se moveu desconfortavelmente. É vinculativo. É, Dominic concordou. Mas você não leu a cláusula a respeito de propriedade adquirida separadamente. Afirma que quaisquer ativos trazidos para o casamento permanecem propriedade exclusiva do proprietário original. Já que o fundo fiduciário e as ações de Meline eram dela desde o nascimento, você não tem direito a eles. No entanto, a cláusula a respeito de infidelidade é muito clara. Se qualquer parte trair, o casamento é nulo e a parte traidora perde todos os bens matrimoniais. Dominic jogou uma pilha de fotos na mesa de centro.
Eram imagens de alta resolução de Parker e Tiffany entrando em hotéis, restaurantes e seu escritório tarde da noite. Nós estivemos observando você por uma semana, Parker. Lucas disse. Nós temos vídeo 4K de você traindo. Você não ganha nada. Sem pensão, sem divisão dos bens. Você sai com o que você veio. Nada. Parker olhou para as fotos. Seu rosto ficou roxo. Eu vou lutar pela custódia. Eu vou pegar a criança. Eu vou te arrastar pelos tribunais por anos. Melanie deu um passo à frente. Ela andou direto até Parker, seus olhos brilhando. Você não quer este bebê, ela disse baixinho. Você chamou nossa criança de fardo esta manhã. Você disse que eu estava doente. Se você tentar lutar pela custódia, eu vou liberar as gravações de áudio das câmeras de segurança dentro da cobertura. Parker congelou. Que câmeras de segurança? As que eu instalei dentro dos detectores de fumaça 3 meses atrás. Melanie mentiu. Era um blefe, mas ela o entregou com confiança a Kensington. Toda vez que você gritou, toda vez que você jogou algo, toda vez que você me chamou de inútil, está tudo gravado. Você realmente quer isso tocado para um juiz? Você quer isso tocado nas notícias? Foi o prego final. Parker sabia o que ele era. Ele sabia como ele soava atrás de portas fechadas. Ele caiu derrotado. Saia, Melanie sussurrou. Melanie, saia. Roman deu um passo à frente, colocando uma mão no peito de Parker e empurrando-o para trás em direção à porta. Você ouviu a senhora? Se eu te vir perto dela novamente, eu não vou usar advogados. Eu vou usar minhas mãos. Parker tropeçou no corredor. A porta pesada bateu em seu rosto, trancando-o para fora do luxo, do dinheiro e da vida que ele havia tão tolamente destruído. A destruição de Parker Mitchell não aconteceu ao longo de anos. Aconteceu ao longo das próximas 48 horas. Os irmãos Kensington eram eficientes e eles estavam com raiva. Na manhã após a gala, o sol nasceu sobre uma cidade que já estava zumbindo com o escândalo. O New York Chronicle publicou a manchete: Vergonha do champanhe. Socialite humilha a esposa grávida, descobre que ela é uma bilionária. Parker acordou no sofá em seu escritório. Ele não havia ousado voltar para a cobertura, temendo que as fechaduras já tivessem sido trocadas. Ele estendeu a mão para seu telefone para ligar para seu banqueiro, esperando salvar o acordo Goldman. Seu telefone estava morto. Serviço desconectado. Ele tentou seu telefone fixo do escritório. Morto. Sua secretária, uma mulher de meia-idade chamada Sr. Higgins, que ele havia tratado mal para sua, estava na porta, segurando uma caixa de suas coisas. Senhora Higgins, me traga café. Parker latiu, esfregando suas têmporas. E descubra por que os telefones estão fora do ar. Eu não trabalho mais para você, Sr. Mitchell. Ela disse, um sorriso satisfeito em seu rosto. Ninguém faz. A empresa foi vendida às 8 da manhã esta manhã. Vendida? Eu não autorizei uma venda. O conselho o fez, ela respondeu. Eles invocaram a cláusula de torpeza moral em seu contrato depois que a notícia estourou sobre o desfalque e o assalto. Eles votaram você para fora. A empresa foi adquirida pela Kensington Global Enterprises. Parker correu para a janela. Abaixo na rua, caminhões de mudança já estavam chegando, não para mover coisas para dentro, mas para retomar equipamentos. Ele saiu furioso de seu escritório, correndo pelo corredor até o pregão. Estava vazio. Os computadores estavam escuros. Um homem em um terno cinza afiado estava de pé pelo elevador, segurando uma prancheta. Era Arthur Penhaligon, o principal conselheiro legal da família Kensington. Sr. Mitchell, Arthur disse agradavelmente. Por favor, entregue seu crachá de segurança e chaves. Você está invadindo. Esta é minha empresa, Parker gritou, agarrando Arthur pelas lapelas. 2 guardas de segurança, homens enormes que pareciam que mastigavam cascalho no café da manhã, tiraram Parker do advogado e prenderam seus braços atrás de suas costas. Correção, Arthur disse, endireitando seu terno. Essa era uma empresa que você levou ao chão.
é agora uma subsidiária da Kensington Global. Nós estamos liquidando os ativos para pagar os credores que você defraudou. O que quer que reste, que será nada, irá para sua esposa como um acordo por angústia emocional. Onde ela está? Parker cuspiu. Onde está Melanie? Senhora Kensington, Arthur enfatizou o nome. Está atualmente a caminho da propriedade da família em Martha's Vineyard. Ela está cercada por segurança privada, uma equipe médica e seus irmãos. Você nunca mais a verá. Parker foi arrastado em direção aos elevadores. Enquanto ele era empurrado para dentro, Arthur se inclinou. Oh, e Sr. Mitchell, o IRS está esperando por você no lobby. Aparentemente, Tiffany Joyner deu a eles um drive USB muito interessante esta manhã em troca de imunidade. Boa sorte. As portas do elevador fecharam. A queda foi total. Dentro de uma semana, Parker Mitchell foi de uma cobertura em Manhattan para uma cela de detenção em Rikers Island. Os contadores forenses encontraram milhões em fundos roubados. A narrativa da pobre órfã que ele havia salvado foi reescrita. O mundo agora o conhecia como o homem que tinha o mundo na palma de sua mão e o esmagou por causa de seu próprio ego. Enquanto isso, na brisa tranquila e salgada de Martha's Vineyard, Melanie sentou-se em um balanço de varanda. O oceano se estendia diante dela, vasto e livre. Ela não estava usando um espartilho ou um vestido apertado. Ela estava usando calças de moletom oversized e um dos antigos moletons universitários de Roman. Ela estava comendo uma tigela de sorvete sem ninguém contando as calorias. Lucas sentou no corrimão, dedilhando um violão mau. Dominic estava no gramado tentando montar um berço de alta tecnologia e falhando miseravelmente. Roman estava ao telefone, provavelmente comprando um país, mas ele continuava olhando para ela para ter certeza de que ela estava bem. Ela deu um suspiro profundo. Suas costas ainda doíam e o futuro era um pouco assustador. Mas pela primeira vez para sempre, ela se sentiu leve. A gaiola dourada havia sumido. O monstro havia sumido. Ela era Melanie Kensington e ela estava finalmente em casa. As estações haviam virado na cidade de Nova York, mudando da umidade daquela fatídica gala para a mordida crocante e dourada do outono, e finalmente se estabelecendo em um inverno austero e belo. Neve empoeirou os peitores das janelas da ala VIP privada no Hospital Mount Sinai, abafando os sons da cidade lá fora. Mas dentro da suíte de parto, a atmosfera era tudo menos silenciosa. Era uma cacofonia de monitores apitando, instruções médicas abafadas e a energia frenética e aterrorizante de 3 poderosos bilionários que estavam completamente fora de sua profundidade. Roman Kensington, um homem que regularmente negociava aquisições hostis de dívida soberana e encarava políticos corruptos sem piscar, parecia como se estivesse prestes a desmaiar. Ele estava segurando a mão de Melanie com tamanha intensidade que seus nós dos dedos haviam se tornado brancos fantasmagóricos. "Respire, Mad! Você tem que respirar!" Roman gritou, sua voz rachando. Ele estava olhando para o monitor de frequência cardíaca como se fosse um painel de cotações caindo. Por que os números estão se movendo assim? Isso é normal. Enfermeira, isso é normal? Melanie, suor grudando seu cabelo em sua testa, virou a cabeça no travesseiro e olhou feio para seu irmão mais velho. "Eu estou respirando, Roman." Ela rosnou através de dentes cerrados, enquanto uma contração tomou seu corpo inteiro. "Você é o que está hiperventilando. Sente-se antes que você desmaie e dê aos médicos outro paciente para se preocupar." No outro lado da sala, Dominic estava andando pelo comprimento do chão, fazendo um caminho no linóleo. Ele tinha seu telefone pressionado em seu ouvido, latindo ordens em um tom baixo e furioso. "Eu não me importo que ele esteja em uma conferência em Zurique." Dominic retrucou para algum assistente infeliz do outro lado da linha. "Coloque o Dr. Holloway em um link de vídeo seguro agora.
Eu quero o melhor obstetrician na Europa assistindo esta transmissão como um consultor. Se o médico aqui espirrar errado, eu quero um plano de backup. Eu quero backups para os backups. Lucas, o mais jovem, estava inutilmente segurando uma xícara de lascas de gelo derretendo no canto. Ele parecia um tom pálido de verde, seus olhos arregalados de horror à realidade da biologia. É para ter tanto barulho? Ele sussurrou para uma enfermeira que passava que o ignorou com eficiência praticada. Para Meline, as últimas 12 horas haviam sido um borrão de agonia e exaustão. Mas em meio à dor, havia uma profunda realização. Por todos os seus bilhões, por toda a sua influência, seus irmãos não conseguiam comprar sua saída disso. Eles não podiam subornar as contrações para parar ou ameaçar o bebê para chegar mais rápido. Eles eram apenas homens, irmãos assustados, amorosos, superprotetores. Sua presença frenética era irritante, avassaladora e exatamente o que ela precisava. Parker não estava aqui. Ele não estava segurando a mão dela com falsa preocupação enquanto verificava seu relógio. Ele não estava reclamando que seu trabalho de parto estava inconveniente seu horário. Ele havia sumido, um fantasma de uma má memória, e o espaço que ele deixou para trás estava preenchido com pessoas que queimariam o mundo por ela. Ok, Meline, Dr. Evans disse, sua voz calma, autoritária, e afiada o suficiente para cortar através do pânico do irmão. Ela entrou em posição. Nós estamos perto. É hora de empurrar. Na minha conta, Roman olhou para a doutora, então de volta para sua irmã. Seu terror desapareceu, substituído pela intensidade de coaching que ele usava em salas de reuniões. Você a ouviu, Maddie. Vamos fazer isso. Empurre. Empurre como se estivesse empurrando Parker para fora de uma janela de 10 andares. Meline realmente riu. Um som sufocado, choroso, histérico antes que a dor tomasse conta. E ela se esforçou com tudo o que lhe restava. A sala se estreitou para um único ponto de foco. A dor era cegante, branca, quente e tudo consumindo. Mas então, 10 minutos depois, a pressão de repente liberou. Um choro perfurou o ar. Não foi um gemido tentativo. Foi um alto, forte e furioso baleia que anunciou uma nova chegada ao mundo. Era um som que instantaneamente silenciou as máquinas apitando e os homens gritando. É uma menina, Dra. Evans anunciou, sua voz suavizando enquanto ela levantava o pequeno, contorcendo-se em embrulho no ar. A tensão na sala estalou como um torte-arame, substituída instantaneamente por uma onda de puro, não adulterado assombro. Roman, o CEO de Vontade de Ferro, que não havia chorado desde que tinha 12 anos, explodiu em lágrimas instantaneamente, seus ombros tremendo. Dominic congelou no meio do passo, seu telefone caindo no chão, esquecido. Lucas finalmente cedeu ao colapso de adrenalina e deslizou pela parede em um lento, dramático monte. As enfermeiras limparam o bebê rapidamente e a colocaram no peito de Meline. Ela era minúscula, quente e pesada com vida. Ela tinha um tufo de cabelo escuro, assim como os Kensingtons, e olhos que já estavam tentando piscar abertos e focar no estranho, brilhante mundo. Meline passou um dedo trêmulo pela bochecha macia do bebê. O amor que a atingiu não foi uma onda. Foi um tsunami. Lavou o trauma do casamento, o medo do futuro e as cicatrizes persistentes da crueldade de Parker. Ela é linda, Dominic sussurrou, inclinando-se sobre o corrimão da cama. Ele estendeu um dedo, mas o puxou de volta, com medo de que suas grandes e ásperas mãos pudessem quebrar algo tão frágil. Qual é o nome dela? Roman perguntou, limpando seus olhos com sua gravata de seda, arruinando-a sem um segundo pensamento. Você decidiu? Meline olhou para sua filha. Ela pensou sobre o medo em que ela havia vivido por 2 anos. Ela pensou sobre a noite em que ela quase deixou Parker quebrar seu espírito. E ela pensou sobre a vitória que ela havia ganho, não apenas para si mesma,
mas para esta pequena vida. Victoria, Meline sussurrou, sua voz mais firme. Victoria Rose Kensington. Roman pausou. Sem Mitchell. Meline olhou para cima, seus olhos ferozes. Não, ela é uma Kensington. Ela nunca saberá o que é sentir-se pequena. Ela nunca saberá o que é sentir-se com medo da pessoa que deveria protegê-la. Roman se inclinou e beijou a testa de Meline. Victoria Rose Kensington. Ele repetiu, testando o peso disso. Parece uma rainha. 6 meses depois. O vento chicoteava ao redor dos pilares do Tribunal do Condado de Nova York, mas o frio nada fez para deter o enxame de paparazzi. Eles estavam amontoados nas escadas, um mar de câmeras pretas e vozes gritando. Eles estavam lá para o final do maior escândalo do ano. O povo versus Parker Mitchell. Dentro, o tribunal estava sufocantemente lotado. Cada assento na galeria foi ocupado por socialites, repórteres e ex-associados de negócios, todos ansiosos para testemunhar a queda final de um homem que havia voado muito perto do sol. Parker sentou-se na mesa de defesa. Ele não parecia nada com o garoto de ouro da logística que havia desfilado pelo Hotel Pierre. Seu cabelo estava ralo e unkempt. Sua pele estava rasa, acinzentada por meses de confinamento em Rikers Island, aguardando julgamento. Seu terno, fornecido por um defensor público depois que seus bens foram congelados, era mal ajustado e barato, pendendo frouxamente de sua estrutura magra. Ele olhou para a mesa, suas mãos tremendo levemente. As pesadas portas de carvalho no fundo da sala gemeram abertas. Um silêncio caiu sobre a galeria tão completo que o zumbido do sistema de ventilação parecia ensurdecedor. Meline entrou. Ela não era a mulher grávida encolhida em um vestido manchado. Ela era uma visão de poder absoluto. Ela usava um terno branco feito sob medida que parecia brilhar sob as luzes do tribunal, afiado e intocado. Seu cabelo estava brilhante e solto, em cascata sobre seus ombros. Ela andou com um ritmo que comandava a atenção, flanqueada por seus 3 irmãos, que se moviam em passo de marcha como uma pitoriana guarda. Ela não olhou para as câmeras. Ela não olhou para a multidão sussurrante. Ela olhou reto para a frente, seu queixo erguido, andando para a primeira fila, reservada para vítimas. Parker virou a cabeça. Sua respiração engasgou. Ele viu os brincos de diamante, heranças Kensington que pegavam a luz. Ele viu a paz em seu rosto, mas principalmente ele viu uma estranha. A mulher que ele havia intimidado e Belite havia desaparecido, substituída por uma fortaleza que ele nunca mais poderia violar. Todos de pé, o Balef anunciou, sua voz retumbando. A sentença foi brutal em sua eficiência. A juíza, uma mulher severa, sem paciência para a arrogância de colarinho branco, leu o veredito com um frio desapego. Parker Mitchell, ela começou, espiando por cima de seus óculos. Você orou sobre os vulneráveis. Você abusou da confiança de seus investidores, seus funcionários e sua esposa. Você não mostrou remorso até que você foi pego. Você tratou pessoas como ativos descartáveis. Hoje, o tribunal está se desfazendo de você. Parker se encolheu como se atingido. Eu te sentencio a 15 anos em prisão federal. A juíza declarou. O gávelo pairando, seguido por 10 anos de liberdade condicional supervisionada. Você também é ordenado a pagar restituição de 12 milhões de dólares às vítimas de seus esquemas de desfalque. O gávelo desceu com um som como um tiro. Bang! Parker caiu para frente, sua testa batendo na mesa de madeira. Acabou. A vida que ele conhecia, o futuro a que ele se sentia com direito havia sumido. Enquanto o Baif se movia para puxar seus pulsos para trás de suas costas, clicando as algemas no lugar, o desespero o tomou. Ele virou a cabeça, seus olhos selvagens procurando a primeira fila. Madeleine, ele croaked, sua voz rachando. Mad, por favor, espere. A sala ficou silenciosa. Meline parou enquanto ela estava pegando sua bolsa.
Ela virou lentamente. O bebê, Parker implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Deixe-me vê-la. Apenas uma foto. Ela é minha filha, Maddie. Por favor, tenha alguma misericórdia. Meline andou até o corrimão de madeira que separava a galeria do réu. Ela olhou para ele. Não havia raiva em seus olhos mais. Apenas uma profunda pena. O nome dela é Victoria, Meline disse, sua voz clara, carregando para cada canto da sala silenciosa. E ela é feliz. Ela é amada. Ela tem uma família que a adora. Parker soluçou. Eu sou o pai dela. Você foi um doador, Meline o corrigiu, sua voz fria como gelo. Um pai é um homem que protege sua família. Você é apenas uma memória que ela nunca terá. Ela nunca saberá seu nome, Parker. Você não existe no mundo dela. Ela virou em seu calcanhar, seu terno branco piscando como um farol, e saiu do tribunal sem olhar para trás. Um ano depois, a cobertura com vista para o Central Park, uma diferente localizada em um prédio que os Kensingtons possuíam inteiramente, estava zumbindo com o calor de uma tarde de domingo. Era a primeira festa de aniversário de Victoria, mas não havia fotógrafos da sociedade, nem networking forçado e nem pretensões. A sala de estar era uma zona de desastre de alegria. Papel de embrulho cobria o chão. Balões batiam contra os tetos altos. Dominic, o aterrorizante invasor corporativo, estava atualmente deitado no tapete persa, deixando a Victoria de 1 ano usar seus muito caros mocassins italianos como brinquedos de dentição. Ele estava fazendo caretas bobas, tentando fazê-la rir, completamente despreocupado com a baba em seus sapatos. Lucas estava fazendo malabarismos com 3 ursos de pelúcia em uma tentativa de entretê-la, enquanto Roman sentava no sofá, observando a cena com um raro e relaxado sorriso. Ele entregou um tablet para Meline, que estava tomando chá pela janela. O conselho o aprovou esta manhã, Roman disse suavemente. Eles querem você como a presidente da divisão filantrópica Kensington. A proposta que você escreveu para a rede de abrigos de violência doméstica. É brilhante, Maddie. Você vai mudar milhares de vidas. Meline pegou o tablet, rolando através da aprovação. Eu só quero ter certeza de que nenhuma mulher jamais se sinta presa. Ela disse, sua voz grossa de emoção. Nenhuma mulher deveria jamais ter que ficar com um monstro porque ela não pode pagar por um pão. Você está fazendo isso, Roman disse, apertando o ombro dela. Papai estaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Você não apenas sobreviveu, Maddie. Você evoluiu. De repente, Victoria soltou um guincho de deleite e engatinhou pela sala em pernas bambas, colidindo com os joelhos de Meline. Meline a pegou, enterrando seu rosto no pescoço do bebê, inalando o cheiro de talco de bebê e felicidade. Feliz aniversário, meu amor, Meline sussurrou. Milhas longe em uma cela cinza sem janelas no norte do estado de Nova York, o ar cheirava desinfetante, velho e arrependimento. Parker Mitchell sentou em uma beliche estreita olhando para uma pequena televisão aparafusada à parede na área comum. O canal de notícias estava exibindo um segmento sobre a família Kensington. E em notícias edificantes, Melanie Kensington anunciou uma iniciativa de 50 milhões de dólares para apoiar mães solteiras. Ela é retratada aqui com sua filha Victoria celebrando na propriedade Kensington. Parker assistiu à tela granulada. Ele viu Meline rindo, sua cabeça jogada para trás em pura alegria, parecendo mais bonita do que ele jamais a havia visto. Ele viu os irmãos fortes e unidos atrás dela. E ele viu a menininha, sua filha, sorrindo nos braços de outro homem. Uma figura borrada no fundo, que era provavelmente um novo parceiro. Um homem melhor. A tela piscou e o canal mudou para um jogo de esportes. Parker olhou para a estática. O silêncio da cela o pressionou, mais pesado do que qualquer peso físico. Ele havia humilhado sua esposa em uma festa, pensando que ele era o rei do mundo. Ele não havia percebido que ele estava de pé no caminho de um huracão. Ele deitou-se de costas no duro
e fechou seus olhos, a escuridão engolindo-o inteiro. Ele havia possuído tudo o que um homem poderia querer, e em sua arrogância ele havia trocado tudo por um momento de crueldade. Agora ele era nada. De volta na cobertura, o sol começou a se pôr sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre a sala. Meline estava de pé pela janela, segurando sua filha, olhando para o horizonte de Nova York. A cidade não parecia mais uma gaiola. Não parecia um lugar de luta. Parecia um reino. E pela primeira vez em sua vida, Meline segurou as chaves. Que jornada! Da humilhação do salão de baile ao triunfo na sala de reuniões, Meline provou que a melhor vingança não é apenas sobreviver, é prosperar. Parker pensou que ele poderia quebrá-la porque ela era gentil, mas ele esqueceu que gentileza não é fraqueza. Ele aprendeu da maneira difícil que quando você mexe com uma Kensington, você não apenas luta contra uma mulher, você luta contra um exército. É um poderoso lembrete de que dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar classe e certamente não pode comprar lealdade. O que você teria feito se você estivesse nos sapatos de Meline? Você teria revelado sua identidade antes ou foi a surpresa na festa da vingança perfeita? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta dramática história de justiça e redenção, por favor, clique naquele botão de curtir. Realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com um amigo que ama um bom drama e assine e toque o sino de notificação para que você nunca perca a próxima história louca. Obrigado por assistir e eu te vejo no